Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Milene Beltrão, do canal Pause para Você. E hoje eu estou aqui com a psicóloga, minha amiga Juliana Gianesi, para a gente falar sobre um assunto super importante, que é a ansiedade. Tudo bem, Ju? Tudo bem, e você, amiga? Tudo bem, Prazer obrigada. estar aqui, adorei o convite, obrigada. Tô super feliz de estar aqui, super empolgada. Que bom. É importante para a gente ter a tua presença aqui como psicóloga, quando a gente fala de um assunto tão sério, né? O Brasil, ele é líder no ranking mundial de casos de ansiedade. E hoje a gente estava aqui mesmo andando pelo hotel, a gente está gravando aqui no Eco Village, pessoal, e a gente olha, né, essa vista e às vezes é difícil de compreender que é um assunto tão sério e que atinge tantas pessoas, né? Porque a gente olha ainda Garopaba, num lugar tão tranquilo, mas isso não tem lugar, não tem idade, né, Ju? Pra quando ela vem, quando ela afeta a pessoa, não importa, moro na praia, moro num lugar tranquilo, sou nova, sou velho, não tem idade, né? A ansiedade, ela tá aí e a gente tem que se olhar e ter certeza, né? Diagnosticar para ver se é isso realmente, né? Exatamente. Eu tenho uma ideia de ansiedade que tu, como psicóloga, vai me falar se é correto ou não. Eu acho que a ansiedade, ela é um pensamento demasiado que te afeta, acaba afetando algumas áreas da tua vida. Quando tu pensa lá na frente, né? Porque a ansiedade é o futuro, né? Quando eu me preocupo com coisas mais ou menos que estão para acontecer, né? Sim. Eu falei contigo sobre a ansiedade positiva, eu não sei se isso é real, se ela existe, esse nome mesmo, ansiedade positiva, que é aquela ansiedade em que eu levanto da cama e crio, que me ajuda a realizar sonhos, que me ajuda a talvez dar um start em algumas ações, também não sei. O que é a ansiedade, Ju, pra ti na visão psicológica? Bom, eu acho que, só fazendo um parênteses aqui antes de fazer essa explicação, por que eu vi você falando, né, que a ansiedade, tanta gente, o Brasil, o primeiro do ranking, eu sempre falo assim, que as pessoas dizem que a depressão é o mal do século. Porque ela é o transtorno mental que mais incapacita as pessoas de terem as suas atividades cotidianas, né? Eu falo que a ansiedade é o mal do século, porque eu acho que tá todo mundo super ansioso. Só que também tem muita confusão em cima desse conceito, porque, por exemplo, você tá certa quando você diz esse pensamento acelerado, essa preocupação com o futuro, essa coisa toda que acaba deixando a gente num estado super agitado. É um dos componentes da ansiedade, né? Mas também a gente tem que colocar aí os sintomas físicos, os outros sintomas cognitivos, né, mentais, que também envolvem esse processo todo, porque às vezes a pessoa, ela só se preocupa demais com o futuro porque ela tem crenças muito profundas nela que acabam fazendo com que ela não viva o presente dela. E acaba fazendo com que ela tenha sintomas ansiogênicos, não necessariamente um transtorno de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela é o quê? Ela é uma reação fisiológica a um perigo real ou imaginado. Um perigo percebido, que tanto pode ser real quanto imaginado, entendeu? Então, ela tem sintomas cognitivos, que a gente chama, então, da falta de concentração, falta de memória, falta de foco. Às vezes a mente fica muito acelerada ou a mente fica completamente vazia, você não consegue ter um pensamento direcionado para nada, só fica ali flutuante, né? E a gente tem os sintomas físicos. Tensão muscular, taquicardia, falta de ar, tremor, dores de cabeça, dores de estômago, um monte de coisa que acontece quando a gente está num processo de ansiedade ativada. Só que a ansiedade, para nós, seres humanos, ela surgiu como um instinto de sobrevivência. Foi uma evolução para a espécie humana, para que a gente pudesse sobreviver aos perigos que estão se apresentando para a gente. Porque quando a ansiedade é ativada, no nosso sistema nervoso se ativa um monte de sinapses ali que começam a liberar um monte de neurotransmissor, que faz com que os nossos músculos fiquem enrijecidos para o processo de luta ou fuga, que faz com que a nossa cabeça fique focada ali num determinado problema, não necessariamente na solução, mas no problema em si. Por isso que muitas vezes a gente não encontra a solução, porque a gente só tem um problema, tem um problema, tem um problema.
ele ativa um monte de coisa na gente que é importante pra gente se preparar. Então, quando você diz de ansiedade positiva, é justamente isso. Ela é necessária pra nós. Só não é uma ansiedade positiva. Ela é uma ansiedade necessária. Necessária, É né? Positiva. necessária. Não, entendi. é o que Uma faz com que a gente se prepare para dificuldades que a gente pode vir a encontrar. Então, como a gente estava falando, né? Ah, eu tenho uma entrevista de emprego. Se eu for uma pessoa muito... Sim, nem vou me preparar. Eu chego lá completamente despreparada, sem Sim. saber do que a empresa fala, sem saber o que... Nada, entendeu? Óbvio que a minha chance diminui muito. Então a minha ansiedade faz o quê? Prepara um currículo bonitinho, né? Observa qual é a linha da empresa, a cultura da empresa, todas essas coisas para você chegar preparado na sua entrevista. A mesma coisa para uma prova, a mesma Uma coisa, viagem. entendeu? Você se prepara para esse processo. Então essa é a nossa ansiedade que faz parte do nosso sistema e que ela é extremamente importante pra gente. O problema é quando ela descompensa. Aí é que a gente chama, né? Quando ela é desproporcional ao evento apresentado, quando ela dura mais tempo ou quando ela é muito antecipatória e quando ela realmente faz com que a gente tenha reações que fazem com que a gente não consiga fazer o que tem que ser feito. E hoje em dia... É o que mais tem. Eu não sei se com certeza a rede social, ela prejudica, ela não prejudica, ela avançou, né, muito. Hoje em dia, meu Deus, a notícia, ela se propaga muito rápido. Nós temos que estar sempre atentos ao nosso telefone, infelizmente a gente trabalha com isso, e a rede social e ao trabalho também. E claro que isso fez com que a ansiedade se tornasse maior, né? Mas ela já existe há muito tempo. Antes, será que as pessoas não eram diagnosticadas com ansiedade ou realmente está quase fora de controle? Eu acho que a coisa descontrolou. Eu acho que... eu não sei, quando eu tinha 20 anos, deve ser mais ou menos uma época parecida com a sua, a gente não tinha celular. Não. Se alguém quisesse falar comigo, tinha que me ligar no telefone fixo. E se eu não tava em casa, deixa um recado. Na melhor das hipóteses, eu ia chegar... Se eu tivesse uma secretária eletrônica... Eu não deixava de fazer nada, eu não ficava pensando, será que o fulano vai me ligar? Será que não vai me ligar? Não sei o quê. Hoje, trabalho, tu ia pra casa e acabou, a pessoa que quisesse te encontrar. Aí inventaram o bip, né? Sim. Aquela desgraça. Tudo começou com o bip, né? Sim. Inventaram aquele bip lá, e aí, por exemplo... Então, naquela época, a gente tinha menos urgência de atender as expectativas que eram colocadas sobre nós, das nossas atividades diárias, das nossas relações, enfim, não tá em casa, não tem o que fazer. Hoje em dia, se eu desligar o meu celular... Meu Deus! Entende? Assim, eu não posso dormir com o meu celular no silencioso, porque vai que, sei lá, qualquer coisa aconteça, né? Então eu acho que a gente se descompensou um pouco. E entraram outras coisas também, né? Excesso de comparação, porque a gente acaba fugindo muito da gente, do nosso caminho, da nossa essência, olhando pro que o outro tá fazendo. Aí eu tô atrasada, aí eu não tô tão boa quanto, aí eu não tô tão não sei quanto, entendeu? Notícias, que nem a gente fala, internet, televisão, não sei o que, é sempre coisa ruim aparecendo. A gente não tá tranquilo. A gente não dorme tranquilo se a gente achar que de repente pode entrar um ladrão ou que pode... Então eu acho que a coisa descompensou. Porque hoje mesmo que tu não mora numa cidade grande, hoje em dia tu pode morar em qualquer lugar, é a rede social, são os aplicativos que tu usa, né? Então, independente de tu morar em Garopaba, numa cidade super tranquila, morar em Porto Alegre, numa capital, em São Paulo, a ansiedade também vai existir, vai ser a mesma, né? A pressão pela entrega, pelas metas, né? Que o trabalho às vezes exige, né? A gente se comparar, como tu falou, com outras pessoas, pela rede social, ou não só pela rede social, mas se comparar com outras pessoas nos angustia também, né? Então, é tudo pequenos... Coisas que se acumulam, coisas pequenas que se acumulam, que viram uma coisa grande demais. Umas bombinhas, assim. E o nosso cérebro não tá programado pra aguentar esse baque. Ele não tá. Entendeu? E aí é óbvio que a gente vai entrando num processo cada vez mais desgastante, e vai complicando a vida de todo mundo. E quando que eu tenho que entender que essa ansiedade que eu tenho, ela já está ficando fora de controle? Quando tipo assim, tem uma ansiedade normal, para uma prova, para um trabalho,
talvez aqui, né, vamos supor a gente pela temporada que tá chegando, de se programar. Mas quando eu tenho que prestar atenção que não está me fazendo bem, que eu tenho que buscar uma ajuda, quando que é? O nosso manual diz, né? Sofrimento clínico significativo. Então, assim, realmente, quando você tá sofrendo em áreas da sua vida por conta desse processo ansiogênico. Então, só que o que é o sofrimento para cada um é muito relativo, né? Só que a gente também pode olhar para isso, talvez de um outro ponto. De repente, a gente falar sobre o nosso bem-estar físico, porque a ansiedade... Então, assim, ó, se você tá com muita dor no corpo, dor de estômago, dor de cabeça, tem alguma coisa que pode estar relacionada à ansiedade? Se a tua produtividade está caindo, se você está tendo disfunção de sono, disfunção de alimentação e sempre uma preocupação, que, na verdade é assim, ó, todos os transtornos, eu pelo menos trabalho muito nessa linha, assim, que eles têm uma essência, né? Por exemplo, a depressão, ela tem como essência a desesperança, não é a tristeza. Então a pessoa fala, tô muito triste, não sei o que. Não, como é que tá? Você tem previsão de que talvez você possa sair disso, tal? Não. Não tem. Pode estar se instalando um processo depressivo ali. A ansiedade, a palavrinha que eu uso para identificar a essência da ansiedade é a vulnerabilidade. Se você está se sentindo muito vulnerável, incapaz de enfrentar determinadas situações e está começando a ter sintomas físicos e mentais como cansaço, esgotamento, dores musculares, isso já pode começar a olhar para esse processo, porque pode ser que você esteja já começando a desenvolver algum tipo de sintoma. Porque é desequilíbrio em alguma área. Sim. Né? Porque se eu não consigo me concentrar e fazer... o que a ansiedade traz? Eu não consigo me concentrar, às vezes, em nenhuma área. Né? Eu não consigo me concentrar em casa com a minha família, eu não consigo me concentrar numa demanda com filhos, eu não consigo me concentrar, talvez, em entregar o meu melhor numa demanda do trabalho, porque eu não vou estar atenta 100% àquilo, né? Você não tá em lugar nenhum quando você tá ansioso, né? Você não tá em lugar nenhum. Você tá em casa pensando no trabalho, você tá no trabalho pensando nos filhos, você tá lá pensando nas contas, você não tá em lugar nenhum. Porque você tá o tempo todo não vivendo aquela experiência daquele momento, porque tem muita coisa ali junta que tá acontecendo no processo. Aí você chega no final do dia, tudo bem, a gente tem rotinas extenuantes, tem dias que você chega no final do dia que você tá morta, só que você faz o quê? Come, toma um banho, deita e dorme. Agora você chega em casa morta, né, arrebentada, como eu costumo falar, você toma um banho, aí você come, a comida não cai bem, você deita, você não consegue dormir, tem alguma coisa errada. Não descansa o cérebro. Não. Você entendeu? não tem o ócio mais, né? Não. A gente tá sendo estimulado o tempo inteiro. É isso que eu sinto, assim, o tempo inteiro estimulado. E cobrado. E cobrado. Não basta você tá sendo estimulado, porque se você recebe um monte de estímulo e você opta por dizer, cara, eu só quero ler um livro aqui, sossegado, tipo assim, é sábado à noite, você tá em casa lendo um livro, que vida! Tem que sair, tem que encontrar os amigos, tem que... Eu não posso nem ter o direito, se eu quiser ter um ócio, de ter um ócio. Não posso, entende? Então isso aí realmente é um processo que está desgastando demais o ser humano. Eu vi uma entrevista do Augusto Cury, que fala muito sobre a ansiedade. Ele fala, a tese dele é a síndrome do pensamento acelerado, que a gente está sempre pensando, antes de dormir a gente está pensando, a gente não desliga. Não desliga. E aí tu não dorme direito, né? Tu acorda já cansado, porque teu cérebro não descansou, né? Sim. Então, e já embarca no outro dia a mesma coisa, mesma rotina. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ju, criança. Tu atende criança também com ansiedade? Eu não atendo mais. Eu já não trabalho mais com o público infantil, mas os consultórios estão cheios de crianças aí desenvolvendo transtornos de ansiedade. Eu acho, vou falar uma coisa que pode ser, tu pode me dizer não, mas claro que existe, eu acho, que o transtorno da ansiedade nas crianças, né? Mas eu acho que vem muito, às vezes, de um pai e de uma mãe ansiosos, às vezes, que tu acaba trazendo isso no teu filho, né? Porque às vezes, se eu sou muito ansiosa, eu vou... Porque o ansioso também, ele se irrita com pessoas que têm um nível mais devagar nas coisas, né? Pessoa que é muito ansiosa, né? Então, às vezes, eu posso ter um filho
que tenha um pouco mais de calma e tranquilidade em resolver as coisas. Isso aí tá tudo certo. Cada um no seu tempo. Mas aquilo me afeta e eu quero dar uma acelerada naquilo, igual o vídeo que eu quero passar pra frente, eu quero acelerar. Eu acho que às vezes tem isso, porque as crianças já estariam, talvez pelo excesso de estímulo que existe, né? Hoje, excesso de estímulo da rede social, do videogame, enfim, de uma série de coisas. Mas eu acredito que às vezes, dentro de casa, a gente tem que dar uma olhadinha na família, no contexto familiar, e ver se essa ansiedade, ela não tá originando de algum adulto, de alguma coisinha, alguma ação que eu tenho, talvez, dentro de casa, que eu posso estar trazendo isso pro meu filho. Isso é isso? É porque na verdade assim, ó, eu sou da TCC, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. E o que a TCC fala pra gente sobre modelo do ser humano? Nós somos, a nossa personalidade é formada por uma parte genética, que nós herdamos dos nossos pais. Então, se você tem pais calmos, os dois, você tem uma genética mais tranquila. Às vezes é um calmo, um super agitado, você puxa um ou outro, enfim. Parte da tua personalidade é herança genética. A outra parte da tua personalidade, ela é formada pelas experiências que você tem na vida. E crianças aprendem muito por modelagem, por exemplo. Então, elas estão vendo pais que o tempo todo se preocupam com tudo, vivem naquela loucura, com medo de tudo isso aqui, ela vai acabar desenvolvendo esse mesmo estilo. Ah, mas é uma criança muito calma. Às vezes ela não é agitada motoramente, mas a cabecinha dela tá o tempo todo no modelo dos pais. Ela precisa me preocupar com isso, precisa me preocupar. Ela cresce aprendendo aquilo, né? Então, sim, parte da ansiedade muitas vezes. E aí tem o excesso de estímulo, tem um pouco gasto de energia, porque eu não sei na tua infância, a minha eu tomava banho de chuva, pulava em poça d'água, brincava na rua. Gastando, entendeu? Hoje em dia, as crianças estão gastando energia, o quê? Cerebral no computador. Com aquela coisa que é uma loucura, porque um jogo de videogame, você tem que olhar pra tudo que tá acontecendo naquela tela, não sei o que, o teu cérebro se acostuma a ficar num movimento constante, acelerado, olhando pra tudo, tendo que prestar atenção em tudo, não sei o que. Aí vem a comparação com os pares, vem a cobrança dos pais, vem tudo isso. Não tem como dar conta. É uma probabilidade grande dessa criança já crescer desenvolvendo sintomas ansiosos. E esse sintoma ansioso, ele pode também migrar para um outro tipo de transtorno? Uma síndrome de pânico, alguma outra coisa também? Pode. Quando a gente fala de transtornos de ansiedade, a gente divide ele em vários tipos de transtorno. Então, o transtorno do pânico, ele é um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem a fobia social, a gente tem o transtorno do pânico, tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem, sei lá, de repente o mutismo seletivo, crianças que simplesmente param de falar depois de passar por algum trauma. Então, tem vários tipos de transtorno de ansiedade e o transtorno do pânico é um deles, né? Que é o quê? É uma crise de ansiedade muito violenta e muito rápida. Ela tem um pico de subida de sintomas de minutos, assim, entendeu? Então, pode vir, sim, a desenvolver, começar a ter ataques de pânico por conta já dos sintomas ansiosos aparecendo. Porque, como a gente estava falando antes, o que acontece? A pessoa que ela é ansiosa, muitas vezes ela vai, como a gente falou, eu não me vejo como uma pessoa muito ansiosa, porque a pessoa foi cortando da vida aquilo que gera, aquele gatilho que gera ansiedade. E aí talvez ela deixe de conviver com outras pessoas, talvez ela deixe de dirigir, porque o trânsito me traz uma ansiedade grande, eu não quero mais dirigir, então eu não vou mais dirigir. Eu não gosto de multidão, então não vou mais no shopping, eu não frequento shows, porque me traz ansiedade. Ao invés de passar por aquilo que incomoda, né? É mais fácil que eu risque das minhas atividades, não faça mais. Sim, padrão de evitação. Né? Eu acho que tem muito isso. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não sou tranquila com a minha ansiedade, porque já arriscou isso da vida. Então ela enfrenta cada vez menos essa ansiedade. Mas não quer dizer que ela tenha tratado a ansiedade. Não, ela só evitou o estímulo ansiogênico, né? Então, por exemplo, vou trazer o meu caso pra cá. Eu sou do Comitê Bem-Estar da SIG e eu fui convidada pelas meninas num processo de mudança de pessoal lá a coordenar o podcast, né? Vocês imaginam a minha cara na minha primeira gravação, eu tava
Meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Num primeiro momento eu pensei até em recusar o convite. Eu falei, não vou enfrentar essa, não vou. Daí eu pensei bem, eu falei, cara, mas isso pode ser bom pra mim, né? De repente pode ser bom pra minha carreira, pra eu divulgar mais meu nome, pra eu entrar em mais contato com pessoas, tal, não sei o que, vamos lá. Vamos, aí no primeiro dia eu tava toda nervosa, né? E foi. Então eu entendi que eu podia enfrentar aquela dificuldade e passei por ela. E depois disso... Foi uma beleza. Tô eu aqui gravando com a Milene pro pause, né? Agora eu não quero mais parar de fazer gravação. Só que aí a gente tem que lembra da palavrinha-chave? Vulnerabilidade. Então, se eu me sinto vulnerável, eu não tenho ferramentas para enfrentar aquela situação. Eu tenho medo de ser julgado naquela situação. Eu sei lá, começa a passar milhões de coisas na minha cabeça, o cérebro humano na intenção de proteger o ser humano, ele começa a criar o que a gente chama de cenários catastróficos. E aí a gente começa a imaginar coisas, né? Nossa, o que vai dar errado? Só o que vai dar errado. Só o que vai ser de pior vai dar errado aqui, por mais improvável que seja, entendeu? E aí a gente começa a se sentir muito desconfortável e para não precisar passar por esse desconforto, a gente evita a situação. Não recuso o convite. Obrigada, não tenho tempo, minha agenda tá lotada, né? Inventamos uma desculpa ali, não passamos, não nos colocamos à prova para saber se a gente consegue fazer aquilo ou não, porque a gente tem esse senso de vulnerabilidade, de que o mundo é perigoso demais. As pessoas são perigosas, as coisas são muito difíceis para eu passar por isso. Então eu prefiro evitar. E aí a gente tem uma série de comportamentos. Alguns trabalham com evitação, outros trabalham com hipercompensação. Não, nem queria mesmo, sabe? O famoso assim, não tenho interesse por isso no fundinho ali. Muitas vezes tem uma coisa de medo. Não vou me meter aqui, entendeu? Tem muita gente que tá muito acostumada a... Deixa eu quieto aqui nessa minha zona de conforto horrorosa, mas que eu conheço, que eu sei lidar. Prefiro não sair aqui desse mundinho, então eu me conformo ali naquela situação, eu me resigno com aquilo ali, deixa, não vai melhorar que isso mesmo, então pra que eu vou passar por essas coisas? São formas de enfrentamento desses processos que a gente precisa alterar. A gente se doa, tu tem que se doar, né, pra um projeto, pra vida, se doar pra vida, mas sem esperar aquela expectativa, né? Sem ficar esperando, sem gerar uma expectativa do que tu vai receber, né? Igual um trabalho, tu vai te doar, tu vai fazer o teu melhor, mas sem esperar que, ai meu Deus, qual é o feedback que eu vou receber, já se preocupar tanto com isso, né? E assim, também, se você se preocupa com isso, cara, a gente não vai bem em tudo. Com certeza. Ninguém vai bem em tudo, não dá, entendeu? Então, se numa determinada situação eu não fui bem, eu sempre falo isso assim, né? Tá, como é que seria depois disso? Qual a pior coisa que pode acontecer se isso aqui não funcionar? Às vezes você vai olhar e tipo assim, fui numa entrevista de emprego, né? Como a gente usou aquele exemplo. Eu não fui selecionado pro cargo. E agora? Tá, o mundo acabou. Não vou ter mais dinheiro pra pagar aluguel, vou ser despejado, vou perder meu carro, não vou... Não, cara, você vai passar por outra entrevista em outro momento, em outro lugar. Então a gente tem que trazer essa realidade do pensamento para dizer, tudo isso que é catastrófico que você está imaginando não é necessariamente uma verdade. E tudo isso que você pensa que você não tem para enfrentar essa situação, talvez também não seja verdade. Porque, gente, a gente tem características que a gente nem imagina, né? Quando a gente começa a investigar, você fala, eu dou conta, eu tenho o que eu preciso para passar por isso. Quando a gente vai se conhecendo no autoconhecimento, tem características, como tu falou, tem ações, eu me descubro até outra pessoa às vezes, né? Tem aquela crença que eu achava que talvez eu não fosse boa nisso, né? E aí eu me descubro uma pessoa que, ao contrário, né, que domina essa área que tu achava que não era. Não, e tem outras coisas também. Eu tenho apoio, né, de pessoas que estão à minha volta ali para me ajudar, porque eu não sou sozinha. Então, se é uma situação complicada para eu passar sozinha, eu entendo que tem pessoas que podem estar me ajudando nesse processo e tá tudo bem, porque a gente precisa, entende? Então, tem uma série de coisas que quando a gente realmente olha para as evidências,
a gente entende que não precisava tanto. E que mesmo que sejam situações que precisasse tanto de eu passar por tudo isso, é um excelente momento para eu olhar para mim. Porque o que falta para a maioria das pessoas que sofrem com esses sintomas ansiosos, com transtornos de ansiedade, que acabam entrando em depressão, enfim, é ela olhar para a essência dela, quem ela é, o que ela quer, de quem é a expectativa que está sendo jogada em cima dela. Esse é o caminho que ela quer traçar ou ela está traçando um caminho de outra pessoa. Nossa, gente, isso aí, meu Deus, que importante isso. Isso faz muda tudo. Isso muda tudo. Eu, por exemplo, eu tenho um paciente que eu tô atendendo agora, que foi um desses que veio com diagnóstico, laudo de TDAH. Você até me perguntou agora há pouco sobre que a ansiedade... Sim, a gente falou sobre TDAH, porque muitos adultos estão sendo diagnosticados hoje com TDAH. E eu perguntei pra Ju se é comum isso, né? Porque eu ouvi de um amigo esses dias, eu fui diagnosticado com TDAH. Sério? Eu falei, não que eu não possa. Mas eu falei, é mesmo? Aí tava conversando com ela, qual é a diferença entre o TDAH e alguns sintomas da própria ansiedade, que talvez seja uma ansiedade, não esse transtorno em si, né? Foi avaliado? Quantas sessões precisa? Ou eu já vou numa sessão, eu já saio com o carimbo do diagnóstico, né? Cada diagnóstico é um diagnóstico, então fica difícil de falar assim. Mas, por exemplo, no caso desse paciente, ele começou a reconhecer sintomas que são comuns no TDAH adulto. E ele procurou uma psicóloga para fazer uma avaliação, que fez uma avaliação nele em 4 sessões. E ele chegou para mim com um laudo, dizendo assim, não, eu quero um tratamento para TDAH, mas essa psicóloga só atende online e eu quero presencial. Não, tudo bem, me manda teu laudo, né? Sim. Comecei a conversar com ele, lá pela 3ª entrevista eu já tava meio... Cara, não tem TDAH aqui, né? Apliquei algumas escalas, alguns testes dentro da minha linha teórica, eu falei... Aí eu fui descobrir... né? Nessas nossas conversas aí, a gente já tá junto há quase 2 meses, que eu falei, ele tava com problemas no casamento, ele tinha escolhido um padrão de vida para ele viver hoje, que ele não estava se permitindo porque ele tava com as expectativas do pai no ouvido dele de como a vida tem que ser. Então você vê, é uma pessoa que estava sofrendo de sintomas ansiosos que são muito característicos do TDAH, e que foi diagnosticado com TDAH. E ele não era. Então, assim, quando ele começou a ajustar as expectativas dele, a trazer a vontade dele, a essência dele para dentro do processo, quando ele começou a entender que na relação dele, ele não pode fazer tudo o que ela quer, porque ele se anula para fazer o que ela... Ele começou a se acalmar. Então, tá super produtivo, voltou a surfar, porque ele nem surfava. Ele chegava na beira da praia, ele olhava pro mar e falava... Ficava nervoso, não vou entrar. Não, ele tinha medo de ficar ansioso enquanto estava surfando. Ele nem estava ansioso ainda, percebe? Mas ele já estava ansioso por conta da ansiedade. E hoje se acalmou, tá lá focando nas coisas dele, fazendo tudo direitinho como ele tem que fazer, e a vida tá fluindo. Então muitas vezes a gente sofre sintomas, porque, como a gente tinha falado, a ansiedade ela pode ser um transtorno primário que traz outros prejuízos. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa extremamente ansiosa, sofro de, sei lá, transtorno de ansiedade generalizada, ou de fobia social, e por causa disso acaba entrando num processo depressivo. Ou eu posso ser uma pessoa que tem um transtorno depressivo com sintomas ansiosos. Então, é um transtorno primário ou são sintomas secundários dentro de um outro transtorno? Então, tudo isso faz com que o diagnóstico tem que ser feito por um profissional. Tem que ser feito por um profissional. Não dá pra você olhar pro tio Google lá e falar que eu tenho ansiedade, eu tenho... Sim. Entendeu? Até porque são muito parecidos, né? São muito parecidos, então fica... E eu acho que isso que tu falou agora, né, da pessoa ver quais expectativas são de quem, são minhas, eu que projeto a vida, né, como... Quando a gente se conhece, a gente faz esse mergulho, que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer sozinhos, gente. E o profissional tem que ter essa ajuda profissional. Tem pessoas que não conseguem ter essa primeira ideia sozinhos. Tem pessoas que não conseguem. E aí o profissional vai conduzir nesse processo, né, do autoconhecimento, muitas vezes.
E é de eu saber, né, de eu me encontrar, de eu me entender qual rumo eu quero tomar. Que na minha vida, o melhor na minha vida é isso, na tua é outra, minha é essa. Né? E aquela expectativa é minha, não jogar essa responsabilidade em alguém, né? E sim, só no nosso, no que a gente quer. Mas também eu penso, às vezes, que quando não encaixa alguma área da vida, vou te dar um exemplo, vamos supor um trabalho, né? Que é vamos supor, uma carga exaustiva, umas metas terríveis e que eu alcanço e vou de novo e aquilo tá me fazendo um mal gigante. Talvez também não seja por esse caminho, seja de reavaliar que talvez aquele trabalho, aquele emprego não é o ideal, né? Não que você vai estar desistindo né? Vou desistir, sou mais fraco que isso. Não, talvez não faça bem. Um relacionamento que exige demais e que me causa também aflição e uma ansiedade de entregar sempre o melhor e qual é a expectativa, o que vai vir. Talvez não seja também o caso de continuar, né? Eu acho que quando a gente faz o mergulho, tenta se conhecer, talvez tenha a ajuda de um profissional, consiga